E Oliver, e aí Hiro, Bang Soluções, Jefferson Palu, Juvalzão, Jonatas, Eric, e aí turma, tudo bem? Vem cá, vem dar oi pra turma aqui, pra tentar chegar no objetivo fitness que a gente busca. Vamos nessa? Turma, bom dia. Bom dia a todos vocês. Deixa eu explicar. Ontem, domingão, me deu uma vontade louca de conversar com vocês. Me deu uma vontade louca de conversar com vocês, né? Então, deu, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu falei, primos, amanhã de manhã, vamos conversar 5 e 6? Vamos. Então, veja que eu não fiz nenhum grande barulho, né, pra gente conversar hoje de manhã, não ser um grande desafio, nada disso, por mais que esse talvez seja o maior de todos os desafios que eu vou fazer daqui pra frente, tá? Ou que eu já tenha feito até agora. Tá? Então, eu decidi não fazer uma coisa ligada ao desafio, tá? Por mais que seja desafiador acordar cedo, né, para muitas pessoas, eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu decidi começar pequenininho, aqui, e fazer com que isso daqui cresça ao longo dos dias, se vocês quiserem voltar. É um momento nosso, onde eu vou agregar valor para vocês, e se vocês acharem que eu agreguei valor suficiente, vocês vão voltar. Se vocês acharem que não, vocês não vão voltar, tá? E se vocês acharem que eu agreguei muito valor, vocês vão acabar chamando mais gente para participar, tá bom? Então, não fiz nenhum grande barulho, grupo seleto, eu vou chamar isso aqui de Clube 5 e 6, ou Clube 506, cara, o que você prefere? Clube 5 e 6? Tá bom, então esse aqui vai ser o Clube 5 e 6, tá bom? E o preço do ingresso é simples, é só você acordar pra gente conversar, tá bom? Então não tem 5 dias, 7 dias, 21 dias, 12 dias, 30 dias, não tem isso. A gente simplesmente vai todo dia aqui 5 e 6 se encontrar, especialmente de segunda a sexta, beleza? Tava preparando para vocês um conteúdo massa. Aliás, deixa eu mostrar para vocês como que eu tenho preparado aqui, ó. Olha que massa. Então eu preparo aqui, ó. Olha que legal. Preparei bastante coisa para vocês hoje, tá? E vamos nessa. Gente, a gente vai falar sobre vários assuntos, tá? Negócios, dinheiro, sabedoria, vida, provérbios, cara, muita coisa, tá? Então, e eu sempre vou abrir uma caixinha ao longo do dia para vocês me ajudarem. Se vocês acharem que falta algum tema, alguma coisa, a gente vai seguir juntos, tá bom? Mas o objetivo aqui é dar a direção, é servir como luz para muita gente, beleza? Então vamos lá. A maioria das pessoas não vão enriquecer. A maioria das pessoas não vão enriquecer. Tá? Provavelmente vocês que estão aqui no chat também não vão enriquecer. O que é louco pensar, né? A maioria das pessoas não vão enriquecer e provavelmente vocês aqui também não vão enriquecer. Provavelmente não, tá? Mas por quê? Por que a maioria das pessoas não vai enriquecer? Por que você acha que a maioria não vai enriquecer? A maioria não vai enriquecer por um motivo simples, tá? Aliás, estou só imaginando, o pessoal acorda às 5 da manhã para eu falar, você não vai enriquecer. Fala assim não, pessoal. Não, vamos lá. Tem um sentido nisso e talvez entender o sentido nisso possa mudar, né, o seu rumo, a sua trajetória de alguma forma, tá? E aí, Dani, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Stefânia. Bom dia, Nina. Então, por que a maioria não vai enriquecer? Porque a gente, geralmente, negocia o inegociável. A gente não pode negociar o inegociável. A gente tem que parar de negociar o inegociável. Tá? E o tempo todo a gente fica negociando coisas que não são negociáveis na nossa vida. Que são princípios. Tá? Então, como você espera prosperar na sua vida, seja lá em qual área for, você quer ficar fortão, você quer, sei lá, ficar rico financeiramente, você quer ter um monte de amigo, riqueza para ser sua família. Cara, como você espera prosperar nessas áreas se você fere princípios, né? Então, como você espera
ficar rico financeiramente se você vive na iniquidade financeira? Tá? Como você espera você almeja ter sabedoria se você de fato não lê um livro? Né? Como você espera ter um corpo bacana se você nem come bem ou você nem vai para academia? Então é disso que eu estou falando. É que não adianta você achar que você vai chegar a algum lugar se você negociar o inegociável. Os princípios são inegociáveis. Tá? E qual que é o problema? O problema é que a maioria das vezes a gente conta mentiras, né? E as mentiras muitas vezes não são para o outro, a gente conta mentira para a gente. Isso que é o grande problema. Tá? E aí, Josão, bom dia. Então, olha só, o problema não é a mentira que você conta para os outros. Essa é uma mentira que vai te atrapalhar em algum momento, porque não dá para você sobreviver à mentira no longo prazo. Né? Não dá para você enganar todo mundo. Você pode enganar poucas pessoas por pouco tempo. Você nunca vai enganar todo mundo por muito tempo. Então, a única mentira, ou a mentira que é mais danosa de todas, é aquela que você conta para você. Tá? Você se enganar, isso daqui vai atrapalhar a sua vida pra caramba. É aquelas historinhas que você conta. Tá? E aí eu quero que você grave essa frase aqui que eu vou dizer. Aliás, tem muitas frases que eu vou soltando aqui ao longo dos dias. E essa é a primeira. Olha só. Apanhem para nós as raposas. As raposinhas estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Tá? Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Cara, o que acontece aqui? O que acontece é que a gente tem geralmente vinhas, né? As vinhas, elas representam a nossa vida, de certa forma. As vinhas, elas são floridas, elas dão flores. Então pensa que na sua vida você tem áreas onde você está bombando, as áreas que estão indo muito bem na sua vida. Você está ganhando dinheiro, você está começando a crescer na vida, você está começando a crescer nos seus negócios. Você está começando um novo projeto e esse projeto está bombando. Está tudo dando certo. E aí, de repente, vem alguma coisa ruim e acontece. Como você faz para evitar com que a maioria das coisas ruins aconteçam? Simples. Vá atrás das raposinhas que estão na sua vida. Porque as raposinhas, elas geralmente são aquilo que elas vão comendo devagarinho as suas vinhas. Elas começam a comer essas coisas e você nem percebe. E você está olhando para as flores. Você acha que tem que regar as flores, etc. E não apenas isso. Você precisa eliminar as raposinhas da sua vida. Então, pensa que ao longo dos próximos dias, ou meses, ou anos, cara, você precisa ficar de olho. Você precisa vigiar quais são essas raposas que estão rodeando a sua vida. Porque são elas que vão te ferrar. Tá? E antes de eu contar o que eu preparei para vocês aqui, tá? Eu queria compartilhar quatro insights de provérbios que eu peguei hoje. Né? Como vocês sabem, eu leio provérbios todos os dias. Né? Então hoje, dia 11, acordei, fiz um stories do Chip do Tarantas e depois fui ler provérbios e agora estou aqui com vocês. Tá? Eu tirei 4 insights de provérbios para vocês hoje e que, cara, é engraçado que eu leio provérbios sempre e parece que eu nunca li, porque toda vez que eu leio tem uma coisa nova. Né? Quem está perguntando, né, das raposinhas é Cânticos 2,15, tá? Olha só, gente, provérbios. E aliás, uma coisa que vocês vão perceber muito é eu citando muitos versículos bíblicos, tá? Eu já quero que você entenda o seguinte: você não precisa ter fé, né, para você absorver o que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo são coisas que eu encaro como princípios. Princípios que podem ser utilizados para você ter uma vida material melhor, ou você pode utilizar esses princípios para que você se aproxime mais de algo maior. Tá? Então, tudo que eu falar, aceitem de cabeça aberta, tá bom? Porque isso daqui com certeza vai guiar a sua vida de uma forma muito mais clara, beleza? Porque você vai ter a verdade, você vai ter princípios do seu lado. E lembra que eu falei no começo da live? O grande problema é que a gente negocia o inegociável. Você não pode negociar o inegociável, tá bom? Então olha essa primeira aqui, ó. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Presta atenção nisso. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Aqui eu estou interpretando isso como relacionamentos. Quando você tem relacionamentos com as pessoas, tá? Imagina nos negócios, ou na sua vida mesmo, num casal ou numa amizade, né? Você tem balanças desonestas e você tem aquelas balanças onde os pesos são exatos, tá?
E os pesos exatos geralmente lhe dão prazer no longo prazo. Então presta atenção, tá? Quando a gente geralmente tem balanças desonestas, isso daqui é repudiado. Isso aqui é péssimo. Isso daqui vai te atrapalhar. Por quê? Porque você tem que entender, gente, quando você tem uma relação entre duas partes, você pode ganhar e a outra parte perder. Você pode... E, gente, ó, eu falo as frases, eu vejo que muita gente quer anotar aqui. Meu, ajuda aí, turma, bota nos comentários a frase para quem quiser anotar, tá? Pensa só, você tem um relacionamento, você tá chegando no seu escritório daqui a pouco, tá? Agora é 5h18 da manhã, você tá se preparando pro dia, você vai chegar no seu escritório hoje, mais cedo que os outros, já para começar, tá? Se não, chegue mais cedo que os outros. Experimenta chegar o mês inteiro mais cedo que todo mundo no escritório. E olha o que vai acontecer. Só faz isso. Experimente chegar mais cedo que todo mundo no escritório para você ver o que vai acontecer. Depois eu falo sobre esse princípio. Então vamos lá. Você vai chegar no seu escritório, você vai ter relações com as pessoas, né? Nessas relações você pode humilhar as pessoas, ou seja, você pode destruir as pessoas no argumento e você ganhar. E se você fizer isso, você ganha, as pessoas perdem, tá? E se você ganha e o outro perde, você vai ter uma relação de curto prazo. Porque em algum momento essa parte vai se sentir incomodada, vai devolver ou vai perceber que essa relação não está sendo frutífera para ela e vai acabar com essa relação. Então logo você vai parar de ganhar, tá? Então você vai ganhar por pouco tempo. Ou você perde e a pessoa ganha. Se você perde e a pessoa ganha, o que vai acontecer? Você em algum momento vai se ligar que essa relação não está fazendo sentido para você. E se não está fazendo sentido para você, logo o que vai acontecer é que você vai acabar com sua relação ou vai mudar alguma coisa, vai parar de fazer, tá? O que pode acontecer é os dois perderem. Se os dois perderem, a relação é péssima, tá? Se os dois perderem, você não tem uma relação de longo prazo, beleza? O que pode acontecer também é os dois ganharem. Se os dois ganharem, você cria uma sinergia. É isso que você precisa buscar no seu escritório, na sua vida. No casal, os dois precisam ganhar, né? Quando você está no escritório, ambos precisam ganhar. Você precisa buscar para o seu time pessoas que também vão ganhar, tá? Porque se não ganhar, não tem longo prazo, tá? Então pensa que o que é uma negociação? Olha como as pessoas estão ferindo princípios e por isso que eu quero dar uma alinhada em vocês aqui, ó. Olha só, você quando vai negociar, o que você tem em mente? Você tem em mente geralmente o seguinte, né? Pô, eu quero negociar, então eu quero negociar bem, eu quero pagar bem. Ou seja, eu quero pagar bem, eu quero que você venda barato. Ou eu quero vender caro, eu quero que você pague caro. Então, geralmente, quando a gente negocia, especialmente no Brasil, a gente tem essa de querer ganhar e o outro perder. Só que quando você faz isso, veja que você está ferindo um princípio, entendeu? Lembra, eu estou aqui para te alinhar. Qual que é o princípio? Ó, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Beleza? Então, o texto aqui. Só que aí você tem uma continuação disso. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Então veja só, o que acontece? Primeiro, a sabedoria só é acessada através da humildade. Você não consegue acessar a sabedoria sem a humildade. Por que você não consegue acessar a sabedoria sem a humildade? Porque você precisa ser obediente. Para você atingir sabedoria, você precisa de obediência. O que é obediência? Obediência é disciplina. Obediência é disciplina, tá? Então, poxa, veja só, você quer ter um corpo bom, é disciplina. Você precisa ter obediência nos princípios que vão te levar a ter um corpo bom, né? Você quer ser promovido? Você vai precisar de obediência. Você vai precisar ser disciplinado. Você quer ter resultado aqui com tudo que eu estou passando? Vai precisar ter obediência, vai acordar todo dia e vai participar aqui sem faltar um dia. Por que você não pode faltar um dia? Por que não existe exceção? Porque aí você começa a negociar os princípios. Você não pode negociar esse tipo de coisa. Na dieta, todas as vezes na minha vida que eu falei na dieta, teve um dia que eu vacilei. E esse dia que eu vacilei me deu um gatilho. Eu falei, ai, puxa, peraí, quer saber? E aí no outro dia você começa a ir vacilando, você vai vacilando, você vai vacilando, você vai vacilando. Começou com um dia. O dia que eu fiz o quê? Que eu negociei princípio. Então você não pode negociar princípio. Não existe isso. Você precisa viver com pessoas que não negociam princípios, tá? Porque não existe esse tipo de vacilo. Então veja que quando o orgulho vem, a desgraça vem.
Veja ao seu redor, as pessoas orgulhosas, elas mesmas se sufocam. Elas vão se sufocar. Agora, se você quer buscar a sabedoria, você só vai encontrar a sabedoria através da humildade. Porque você só sendo humilde vai conseguir ouvir, por exemplo, o que eu tenho para falar, mesmo sabendo mais do que eu. Muitas pessoas que estão aqui, cara, muitas pessoas que estão aqui, elas, vocês que estão aqui, têm mais discernimento que eu, têm mais dinheiro que eu, têm mais inteligência que eu, tem um monte de coisa, com certeza. E aí, muitos de vocês que têm mais inteligência estão aqui me ouvindo. Por quê? Por causa da humildade. Porque esse é um princípio que vai te fazer atingir mais sabedoria. Você precisa ouvir, aprender, ler coisas tendo humildade. Senão você nunca vai atingir sabedoria. Então isso daqui é a primeira que eu separei de provérbios hoje. Segundo, a justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Tá? Olha só. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Gente, qual que é o desafio nesse mundo? O desafio desse mundo é você se manter justo num mundo injusto. Esse é um grande desafio, você se manter justo num mundo injusto. Porque o nosso mundo, de fato, é injusto. Quanto mais cedo você admitir isso, melhor. Por quê? Porque essa é a realidade. Mas o mundo ser injusto não traz uma obrigatoriedade sobre você de querer ser injusto também. De querer ferir princípios. Então, o que muitas pessoas falam? Ah, quer saber? Ah, se só vou tratar com respeito quem me trata com respeito. Só vou tratar bem quem me trata bem. Isso aqui é coisa de maluqueira. Não existe isso. No mau sentido, né? Obviamente no mau sentido. Não existe isso. Porque, cara, você vai tratar mal quem te trata mal? Não, você deve tratar bem as pessoas. É muito fácil você amar quem te ama. O difícil é você amar quem não te ama. Porque até o pecador ama quem te ama. Entendeu? Então, o desafio é você fazer diferente. Porque senão você já começa a ferir princípio. Olha só, a justiça dos justos os livra. Então isso aqui vai te trazer algo que o dinheiro não compra. Vai te trazer paz. Né? Então, se você respeita princípios, você pode atingir paz. Se você não respeita princípios, você pode atingir a prosperidade financeira. Mas veja que são duas coisas diferentes. Tá? Então, o mais importante dessa frase para mim é isso aqui, ó. Mas o desejo dos infiéis os aprisiona. O que é um infiel? Né? Vamos levar aqui para quem fere princípios. Cara, pensa comigo. O que é um infiel? Eu tenho desejos carnais, né? Então eu quero fazer sacanagem o dia inteiro. Eu quero comer toda hora. Eu quero, cara, fazer o tempo todo coisas que saciem a minha carne. Se eu só faço o que sacia a minha carne, sabe o que vai acontecer? O desejo dos infiéis os aprisiona. Você vai ser um prisioneiro da carne. Tá? Então, veja que para alguns que acreditam, você tem, né, a sua carne, você tem o seu espírito. Tudo que a carne ama é exatamente o oposto do que o espírito ama. Então você precisa alimentar alguma coisa, a sua alma, né? Então, quando você lê, quando você pensa, quando você conversa, quando você reflete, sabe? Esse tipo de coisa são coisas que muitas vezes não alimentam a sua carne, alimentam a sua alma. Agora, o que alimenta a sua carne te aprisiona. Pensa, você tá aqui, aí vai terminar lá e você vai falar, eu tô morrendo de fome. Caraca, eu vou comer. Você começa a comer assim, ó. Começa a comer muito. Aí, de repente, você fala, cara, quer saber? Eu quero fazer putaria. E você começa a fazer putaria toda hora. Você vira um prisioneiro, cara. Você vira um prisioneiro da carne. Então, você precisa escolher, né, o que você quer alimentar. Você quer alimentar o quê? A sua alma? Sua mente, seu espírito? Você quer alimentar a sua carne? Porque hoje, e aliás, daqui é uma das grandes reflexões que eu tenho feito, né? Hoje eu vejo um grande risco pra gente. Porque a gente é alimentado o tempo todo de coisas que só buscam alimentar a nossa carne. Então, eu vejo todo mundo dizendo, né? Não, agora putaria liberado. Cara, é isso mesmo, tem que fazer. Tem que fazer o que você quiser, vai pra cima, faz isso, pá. Falei, caraca, é mesmo? Tudo isso? Pô, mas aí você vai virar um escravo da carne. Você vai se aprisionar, porque o que alimenta a sua carne vai te aprisionar, tá? Então, cara, cuidado com isso, porque existem várias formas de viver. Essa não é a minha.
Essa não é a minha. Essa não é de vocês também. Essa não é de vocês. Porque a conta chega. A conta chega. Um prisioneiro da carne, né? A conta chega. Isso você pode ter certeza. Tá? Terceiro, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Olha só. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Então perceba, quem não tem juízo corre para ridicularizar os outros. Você quer fazer bullying com os outros, quer machucar os outros. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Fazer isso vai alimentar algo muito ruim dentro de você, que vai te impedir de crescer, porque você vai ferir princípios. Tá? O homem que tem entendimento refreia a sua língua, ou seja, fala menos. Eu às vezes até peco nisso, né? A Cá sabe que eu falo demais. É uma coisa que eu tenho que policiar dentro de mim. Então, cara, eu preciso refrear minha língua. Por quê? Porque senão eu acabo falando coisas que eu não devia, para as pessoas que eu não devia, do jeito que eu não devia. E no final das contas a minha intenção até foi boa, mas eu, sem entendimento, falei tanto, falei demais que me entreguei fiz cagada. Então no escritório, cara, seja o que ouve. Seja aquele que ouve, discerne e traz uma solução, não aquele que só fala. Porque ficar ridicularizando o outro vai gerar para você uma coisa bizarramente negativa. Acredite em mim. No escritório, pensa assim, ó. Eu tenho várias pessoas ao meu redor. Essas várias pessoas ao meu redor, elas vão ter várias interações diferentes comigo. Se eu machucar uma pessoa, o que vai acontecer? Essa pessoa vai me devolver, quase que instintivamente. Especialmente a quem não tiver entendimento. Se ela quiser me responder instintivamente, sabe o que vai acontecer? Ela vai me queimar para alguém do lado dela. E sabe o que essa pessoa do lado dela vai fazer? Vai me queimar para a pessoa do lado dela. E do lado dela, e do lado dela, e do lado dela, e assim por diante. O que vai acontecer então? Sem eu perceber, as pessoas criaram uma imagem minha, onde eu sou uma péssima pessoa. E às vezes eu nem sou. Só que isso daqui vai te atrapalhar no dia a dia. Por quê? Porque na hora que tiver que escolher quem vai receber uma promoção, não vai ser você. Na hora que tiver que chamar alguém para almoçar, não vão chamar você para almoçar. E às vezes, por causa de um baita preconceito. Não vão chamar você para almoçar, né? Não vão querer te chamar para um churrasco. Putz, vai chamar essa pessoa para o churrasco na semana, né? Não vão querer ser seu amigo, não vão querer te dar oportunidade. Quando puder te ajudar, não vão querer te ajudar. Tudo porque você não soube refrear a sua língua. Então, tente não falar demais. Aliás, leva isso para você hoje. Hoje, você fala de menos, você ouve demais, você chega mais cedo e você traz solução e não problema. Se você fizer isso aqui por 30 dias, cara, esquece, não tem como você não crescer, não tem como você não crescer. As pessoas vão olhar pra você e falar, meu, tem alguma coisa errada aí. Aconteceu que você bateu a cabeça, cara? O que aconteceu aí? Você bateu a cabeça, cara? O que aconteceu? Isso vai acontecer, tá? E depois, olha só, sem diretrizes a nação cai e o que salva é ter muitos conselheiros. Gente, você tem conselheiros? Toda vez que eu tenho uma grande decisão, eu peço conselhos. Tá? Peço conselhos de várias fontes importantes para mim, tá? Seja uma fonte espiritual, seja amigos profissionais que eu confio, seja amigos que se importam comigo, seja pessoas que já passaram pelo que eu vou passar, eu peço conselhos, tá? Então, se você não tem pessoas a quem você pode pedir conselhos, você está fazendo algo errado. Porque você precisa ter pessoas que vão te dar conselhos. E os conselhos precisam ser bons. E para você ter bons conselhos, as pessoas precisam ser boas. E para as pessoas boas estarem ao seu redor, você precisa ser bom. Entende? Então não esqueça. Hoje, fale de menos, ouça demais, chegue mais cedo e não traga problema, só traga solução. Essas 4 coisas. Isso daqui vai fazer você ser uma pessoa vista como uma pessoa boa. E você visto como uma pessoa boa, você vai atrair pessoas boas. E pessoas boas vão te dar bons conselhos. Mas antes disso, elas vão te pedir conselhos.
Você vai virar o conselheiro das pessoas que estão ao seu redor. Antes de você receber os melhores conselhos, você vai passar a dar conselho para as pessoas do seu ciclo mais próximo. Isso vai começar a acontecer. Tá? Então vamos lá. Cara, tem um princípio, tá, que eu separei aqui pra gente. Importante. Cara, aliás, a gente vai falar muito de princípio. Muito de princípio. O primo Flapjack falou: Thiago, repete as 4 da última vez. Vocês podem escrever pro nosso primo aí, por favor? É o seguinte, o que é iniquidade? Iniquidade significa você viver num pecado. Iniquidade, tá? Thiago, mas como assim? Calma, gente, calma. Olha só, iniquidade é você viver no pecado, né? Então, quando você fala, né, depende da sua fé, né, o problema não é necessariamente você pecar, não é o pecado, porque todos vamos pecar. Todos somos pessoas, né? O ser humano é pecador, né? O problema não é você pecar, o problema é, ao ter consciência do pecado, você continuar pecando. É você viver no pecado, tá? Então veja que isso daqui se aplica a tudo, tá? Então, por exemplo, estou numa dieta, tá? Obviamente eu não posso negociar princípios no momento importante. Então eu estou no momento de emagrecer, cara, não posso errar. Mas, esporadicamente eu posso conscientemente errar saudável. Então, a gente está aqui e fala, a gente precisa dar uma vaciladinha leve. Então, conscientemente, a gente vai e a gente pede uma comida saudável, tá? Mas não tão saudável quanto o que a gente come pra gente continuar na dieta. Quando a gente faz isso, a gente errou. Mas a gente errou consciente, tá? O problema é, se esse erro, ele for um erro recorrente, ele deixar de ser exceção e ele passar de ser a verdade na nossa vida. Se isso passasse a verdade, eu já não vivo mais em dieta boa, eu vivo em dieta ruim. Entende? Então veja que na nossa vida, a gente vai errar muito. Você já errou muito, eu já errei muito. Talvez eu tenha errado mais que todos vocês. Eu errei pra caramba. Mas a partir do momento que eu tive consciência dos meus erros, a partir desse momento, eu tive discernimento para falar, caraca, eu não posso mais errar, porque isso é errado. Eu não sabia que algumas coisas eram erradas, eu podia errar. Passei a saber que essas coisas eram erradas, eu já não podia mais errar. Mas ainda assim, somos humanos, vamos errar. Então qual que é o problema? É o erro? O problema não é o erro, o problema é viver no erro. Iniquidade é você viver no erro. Tá? E na nossa vida, veja que eu poderia ficar te falando tudo que faz sentido aqui, mas na verdade você já sabe, né? Você já sabe. Você já sabe o que faz sentido. Você já sabe tudo que faz sentido. Mas você erra consciente e você vive no erro. Porque você alimenta a carne. E lembra que o que está escrito ali? Está escrito em Provérbios 11:6. Mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Então a carne, ela vai te aprisionar. Porque você está alimentando ela. E quando você alimenta a carne, você começa a viciar nesse negócio, você transforma aquilo que era para ser uma exceção em algo que é uma verdade absoluta. Você vive nessa verdade, você vive errando, logo você vive num pecado, você vive num erro. E se isso acontece, já era para você. Já era, porque vai ficar cada vez mais difícil de sair. Tá? Então, a iniquidade é esse conceito de você viver no erro. Mas existe um conceito, e aí esse não é bíblico, né? Que é o conceito da iniquidade financeira. Então eu juntei o conceito da iniquidade com finanças. Por quê? Porque se você vive no pecado, você vive no erro, imagina que existe viver no erro das finanças também. Porque veja, o título do meu livro, cadê? Ixi, amor, você tirou daqui? Não tá aqui, né? O meu livro é Do 1.000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Do 1.000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Cara, no título do livro está escrito Sem Cortar o Cafezinho. Então o erro não é você tomar um cafezinho de vez em quando. O erro não é isso. O erro não é você pegar e comprar uma roupa legal. O erro não é você comprar uma bolsa legal. O erro não é você, cara,
sei lá, você fazer uma viagenzinha aqui, uma viagem ali. O erro não é você ir jantar num restaurante japonês. O erro não está aí. O erro, gente, está em viver no erro. O erro está em viver no erro. Tá? Então, cara, você não pode viver no erro. O que é viver no erro financeiro? O que é viver no erro financeiro? O que é inequidade financeira? Bom, são alguns poucos princípios, tá? Primeiro de tudo, desonestidade. Desonestidade é viver na iniquidade financeira, tá? Desonestidade e curto prazo. Isso daqui é viver na iniquidade financeira. Você não pode fazer isso com sua grana. Senão você não vai alcançar o patrimônio que você busca. Não tem como. Não tem como, porque você está ferindo o princípio, cara. Olha só, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aqui a gente está falando sobre duas coisas. Desonestidade, cara, vai diminuir seu patrimônio. Segundo, você tem que juntar aos poucos, né? Porque senão você não vai conseguir juntar algo sólido. O que está dizendo aqui é quem fere o princípio do curto prazo, já era. Tá? Quem fere o princípio da desonestidade, já era. Curto prazo, dá para você errar uma vez ou outra. Desonestidade, já é mais delicado. Já é mais delicado. Aí você está jogando roleta russa. Tá? Então você não pode ferir essas duas coisas. Então existe iniquidade financeira. Desde iniquidade financeira você tem 4 conceitos. Primeiro, desonestidade. Esquece. Tem que seguir conforme a verdade. Tem que seguir conforme a verdade. Tá? Segundo, curto prazo. Esquece o curto prazo. Esquece o curto prazo. Então, desonestidade. Cara, já tive vários momentos na minha vida que eu contei mentirinhas. Vários. Já teve momentos na minha vida que eu contei mentironas. Claro, todo mundo já fez isso. Mas daqui pra frente eu não posso mais fazer isso. Hoje eu vivo conforme a verdade. Eu não posso mentir. Se você me fizer uma pergunta difícil, eu vou ter que responder. Né? E eu posso acabar não respondendo, mas se eu tiver que responder, eu vou dizer a verdade. Eu não posso mais viver, porque isso é inegociável. Lembra o começo da live? Não negocie o inegociável. Tá? Isso daí é inegociável. Perfeito? Não negocie isso, gente. Senão você vai virar um prisioneiro do que você disse. Tá? Terceiro princípio dentro da iniquidade financeira. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, ele é pior do que um erro. Por que ele é pior do que um erro? Perceba essa frase aqui, ó. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Você entendeu por quê? Porque veja, se você ama o dinheiro, você nunca vai ter o suficiente. Simples assim. Simples assim. Simples assim, tá? Eu lembro que eu estava em Israel, e aí em Israel, né, você tem uma parte, né, você tem uma parte muito legal, que é o que sobrou, digamos assim, né, do castelo de Davi, tá? E aí quando a gente estava andando lá, né, pelo que tinha sobrado do castelo de Davi, tá? Eu lembro que estava eu, o Flávio Augusto e o Brunet, e a gente estava conversando um pouco sobre alguns versículos em relação a dinheiro, tá? E um deles é aquele que fala que é mais fácil... como que é? É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que passar pela ponta da agulha do camelo, né? Alguma coisa assim. Cara, alguém coloca para mim o versículo certinho aqui, mas é basicamente dizendo que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, tá? Do que passar pelo fundo da agulha, tá? E aí quando eu vi aquilo, né, eu lembro que do que um camelo passa, isso, é isso aí, tá? E aí eu lembro que quando eu li isso, eu falei, uai, né? Vamos entender o que significa isso daqui, né? Do que um camelo passar por uma agulha, isso. Eu lembro que quando eu li isso, eu falei, pô, vamos entender isso daqui. Como assim é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha e tudo mais, né? Pela ponta de uma agulha e tudo mais. Depende da tradução da Bíblia, né? Eu falei, cara, não é possível. Então isso daqui significa que é mais
Difícil um rico entrar no reino dos céus do que um negócio desse acontecer? Como assim, tá? E tem um contexto aí. Tem um contexto, tá? E o contexto aqui é que é muito difícil. É muito difícil para alguns e não para todos. Por que é muito difícil para alguns e não para todos? É porque, imagina que nessa passagem, né, do livro, o que acontece é que tem uma pessoa que já fazia tudo direitinho, e falou, pô, o que falta para eu entrar no reino dos céus? E aí é dito o seguinte, olha, o que falta para você entrar no reino dos céus é você doar todo o seu dinheiro, é você entregar todo o seu dinheiro, né? E essa pessoa não consegue fazer isso, logo entende-se que ela não entra no reino dos céus. E aí quando você olha para isso, você acha que isso aqui se aplica a todo mundo, mas não se aplica a todo mundo. Isso aqui se aplica àquelas pessoas que amam dinheiro. Porque isso é uma prova no livro de que você ama o dinheiro acima de tudo para não conseguir abrir mão dele, tá? E então é muito importante que você não ame o dinheiro. Você busca o dinheiro porque isso é importante, isso te ajuda pra caramba, mas você não ame o dinheiro, porque se você amar o dinheiro, ele nunca vai ser suficiente para você, tá? Veja que se você amar, você vai ter $1 milhão, você vai ter 10 milhões de dólares, você vai ter $1 bilhão e nunca vai ser suficiente para você. Quando ele virar a busca final, isso aqui nunca vai te alimentar, né? Ó, então veja só. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, tá? Então, cara, o problema não é você ter dinheiro, o problema é você amar o dinheiro, tá? E a quarta coisa que você não pode ferir, aqui, que faz parte da iniquidade financeira, é subestimar as pequenas sementes. Por que subestimar as pequenas sementes? Lembra da raposinha que a gente estava falando? Olha que interessante. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Olha isso aqui, ó. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. Não negligencie as pequenas sementes, que é diferente de pequenos gastos. Olha o Muse na área. Pequenas sementes são coisas que podem virar muito grandes. Muito grandes, tá? Pequenos gastos são coisas que não vão virar coisas muito grandes. Então, as pequenas sementes que podem ficar muito grandes, só que você precisa tomar cuidado se estiverem trabalhando contra você. Então, tem coisas dentro de você que você alimenta que podem virar coisas muito grandes. Por exemplo, a mentira. Né? Então, pô, você vai alimentar a mentiria dentro de você. Cara, vai alimentar a mentira dentro de você? Cara, cuidado, isso aqui pode virar grande futuro. Se vai alimentar a ganância dentro de você, pode virar grande futuro, tá? Então, veja só. Quatro coisas que você precisa respeitar, tá? Para que você não viva na iniquidade financeira. Desonestidade, curto prazo, amor ao dinheiro e subestimar as pequenas sementes. Tá? Isso daqui não pode ser negligenciado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Agora, eu queria fazer um último raciocínio que vai ser longo, não vai ser um raciocínio tão rápido, mas é um raciocínio importante. Tem muito sentido com o projeto que eu comecei hoje. Aliás, mano, falamos que ia bater... Esse número bateu, hein? Viu? Olha lá. Porque hoje, gente, a gente não fez um desafio. Então tem gente perguntando, qual é esse desafio? Qual é esse desafio? Isso daqui não é um desafio em si. Eu decidi entrar todos os dias para conversar com vocês, tá? E eu quero fazer um raciocínio com vocês, eu quero usar uma lógica com vocês para explicar um pouco do porquê que eu estou fazendo esse desafio, tá? Eu lembro que tem duas histórias na Bíblia que, para mim, elas são muito complementares, tá? E eu ouvi muitos aqui do Brunet, e aí eu trouxe uma parte para contar para vocês. E vocês vão entender o sentido disso, né? Tem uma história, isso aqui é Mateus 9, tá? Onde Jesus cura um paralítico. Então, olha só. Se você não tem fé, se você não acreditar nisso, não importa. Ouve o desfecho dessa história para você entender a lógica, entender os princípios que estão por trás disso, tá? Veja que Jesus cura um paralítico, tá? E aliás, foi muito interessante que eu visitei, né? A gente foi para
Cafarnaum, e a gente conheceu, né, o que seria a casa de Pedro, que é onde Jesus ficou. Né? Jesus ficou muito tempo na casa de Pedro e na frente tinha um lugar onde Jesus pregava. Tá? Então olha só, Jesus já era inteligente, né? Porque, cara, morava perto do trabalho, na frente do trabalho. Né? Olha que inteligente. E aí a gente, né, olhando para isso, né, a gente começou a estudar algumas histórias, ouviu algumas outras histórias, liguei alguns pontos. E como Jesus era um cara que fazia milagres, fazia muitas coisas interessantes, né? Imagina, Jesus está indo para sua cidade. Você vai falar, caraca, peraí, Jesus está vindo para cá? Meu Deus, se Jesus está vindo para cá, ele vai fazer algum milagre. E se você tem algum problema, você quer algum milagre com você. Então tem coisas que, cara, não dá para você resolver. Só um milagre. Então, pô, você não anda, é um milagre, né? Então, tinha um paralítico, né? E um paralítico ficou sabendo que Jesus ele iria aparecer na cidade, estava na cidade, na verdade, né? E aí, quando descobriu isso, o paralítico foi junto com os amigos dele, né? O paralítico não conseguia andar, né? E aí, poxa, foi em cima de uma maca, e aí 4 amigos foram levando o paralítico até o local, né? Onde estava Jesus. Quando chegaram lá, estava lotada a casa, tinha um monte de gente em volta. Imagina, um monte de gente em volta. E aí ele falou, ih, caramba, ferrou. Não vou conseguir chegar ali até Jesus, né? Aí chegou os 4 amigos, né? E aí falaram, cara, a gente vai precisar dar um jeito, eu queria ajudar o nosso brother. Vamos ter que ajudar o nosso brother. E aí, escalaram a casa. Olha só, eles escalaram a casa. Escalaram a casa, abriram o telhado e desceram um paralítico lá de cima da casa. E quando desceram um paralítico lá de cima da casa, né, Jesus pegou, olhou e falou, caramba, bom, está perdoado, né, os seus pecados estão perdoados. Só que, como ele começou a sentir que começaram a acontecer coisas na cabeça das pessoas, as pessoas começaram a falar, caramba, como assim? Quem é você para perdoar esse cara? Como assim você acha que você pode perdoar alguém? Ele falou, bom, então deixa eu fazer outro negócio aqui. Ele foi lá e, pema, curou o paralítico. Ele curou o paralítico, né? Você falou, caraca, curou o paralítico. Curou o paralítico, tava de boa ali, andando normal, curou ele. Só que o mais interessante é que está escrito exatamente, está escrito algo como, e vendo a fé dos seus amigos, Jesus o curou. Então olha que interessante, ele curou, né, esse paralítico. Guarda essa história, que já eu vou contar vários princípios dela, antes eu preciso contar uma outra história para você linkar as duas. Tá? Em outro momento, tá, tem um outro lugar chamado Tanque de Betesda, que ficou muito famoso também, né? Eu visitei lá o Tanque de Betesda, a gente visitou, né? Foi muito legal. E no Tanque de Betesda, né, tinha uma história na Bíblia que diz que tinham sempre, de tempos em tempos vinha um anjo, ele aparecia ali no poço, agitava as águas do poço. O primeiro que entrasse no tanque, ou que encostasse no tanque de água, né, depois do anjo ter balançado as águas, o primeiro ele seria curado, ele passaria por milagres, né? Então tinha essa história. E aí Jesus um dia estava passando por lá, aí ele olhou pro cara, né, que estava lá, um cara também, um doente, né, na época, uma pessoa inválida. E aí Jesus olhou e falou, você está aqui? Ele falou, tô. Está aqui há quanto tempo? 38 anos. 38 anos. Ele falou, caramba, 38 anos? E por que você não se curou ainda? Por que você não tocou na água? Ele falou, toda vez que eu tento tocar na água, alguém vem antes de mim. Toda vez que eu tento tocar na água, alguém vem antes de mim, se cura antes de mim. E eu não consigo me curar. Aí Jesus chegou e falou, então, peraí. Tô aqui, ó, tá curado. E curou esse moço. Né? Olha a Isadora Pompeu aí. Tudo bem, Isa? Então, o que a gente vê dessas duas histórias? E qual que é o aprendizado para a nossa vida e para o nosso dia a dia? Um aprendizado bíblico, não religioso, para a sua vida. E que você pode aplicar hoje. Primeiro, veja que na primeira história, o deficiente chegou atrasado. Porque quando ele chegou lá, já estava lotada a casa. Quando ele chegou, já estava lotado. Por quê? Porque quando você tem uma deficiência na sua vida, você vai chegar atrasado nos seus compromissos. Para começar. Tá? Então, se você tem alguma deficiência, você vai chegar atrasado. Deficiência no quê? Amigo.
família, negócio, você contigo mesmo. Se você tem alguma deficiência, você vai chegar atrasado. Saiba disso. Você precisa sanar suas deficiências. Segundo ponto, não necessariamente você precisa sanar essa deficiência através de ti. Você pode sanar essa deficiência através dos outros. Alguém pode sanar essa deficiência que você tem. Tá? Então veja que na segunda história, o moço ficou 38 anos e não conseguiu se curar. E na primeira história, o moço ele se curou assim que Jesus apareceu. Qual que é a diferença de ambos? Na segunda história, ele estava sozinho. Ele estava sozinho, ninguém ajudou ele. Ninguém ajudou ele. Eu acho que a culpa, nesse caso, não é só dele. Não é só dos outros, aliás, a culpa também é dele. Porque se ninguém te ajuda, cara, a culpa não está nos outros. A culpa está em você, que não pede, que não sabe pedir, que não sabe agregar, que não sabe ser a pessoa que também vai ajudar os outros de volta, que não desenvolve alguma coisa que vai gerar desejo nos outros. Então veja só, na segunda história, essa pessoa ficou 38 anos esperando. Na primeira história, os amigos pegaram ele nas costas e levaram ali até a casa do moço que realizou o milagre. Os amigos dele pegaram ele e levaram nas costas. Então veja, a fé dos amigos que curou ele. Você entendeu? Então a diferença de você ter as pessoas certas, de você ter amigos ao seu redor, pessoas que vão te sanar e pessoas que têm mais fé que você, é tremenda. Isso daqui pode ser a diferença de você esperar 38 anos para algum problema se resolver. Então você precisa se cercar de pessoas. Você já sabe disso, né? Mas eu estou te lembrando. Você precisa se cercar de pessoas. Qualquer pessoa? Não. Pessoas que têm mais fé do que você. Pessoas que são melhores do que você. Pelo menos em alguma coisa. Tá? Então você precisa se cercar de pessoas. Senão você vai acabar passando 38 anos sem resolver um problema que você deveria resolver. Tá? E aí é o seguinte, vamos explicar algumas regrinhas aqui para vocês, que hoje a gente está só começando, tá? Primeiro, todo dia, 5 e 6, segunda a sexta, depois eu vejo se já foi final de semana, por enquanto segunda a sexta, tá bom? 5 e 6 da manhã, a gente vai se encontrar aqui. A gente vai fazer dinâmicas parecidas com a que a gente fez hoje, só que a gente vai alternar os temas. Às vezes a gente vai mais para dinheiro, às vezes a gente vai mais para sabedoria, às vezes a gente vai mais para negócios, tá? Então a gente vai alternando, às vezes a gente vai para networking, às vezes a gente vai para, enfim, várias coisas que a gente vai alternando, tá? Segundo, isso daqui é uma iniciativa que depende de vocês para a gente crescer, tá? Então veja que eu não anunciei isso daqui, eu falei ontem às 6 da tarde quase, falei, gente, vamos fazer amanhã? Vamos. Vocês responderam nos stories? Vamos. Então não queria uma antecipação, não fiz barulho, não falei marca todo mundo, não fiz isso. Então a gente começou devagarinho, olha só aí, ó, deu até 11 mil pessoas aqui, tamo junto. Assim, avisei 6 da tarde quase. Isso aqui precisa de vocês para crescer. Então a gente tem alguns códigos que você precisa conhecer. Primeiro código, a gente tem o soquinho. Soquinho, o soquinho, ele é o nosso símbolo, né? Ele simboliza que você participou do desafio. Ele é tipo um toca aí, é um soquinho, eu e você, tá? Toca aí, é o nosso soquinho. Segundo, a gente tem o símbolo da nossa maçã. A maçã é um símbolo que a gente carrega já há uns quase 3 anos, 3 anos e meio, por aí. Amanhã eu explico o que significa a maçã. Amanhã eu vou explicar o que significa maçã, tá? Para quem não está aqui há muito tempo, está chegando agora, eu vou explicar a maçã. Mas a maçã é o nosso símbolo. Sempre que você vê a maçã em alguma outra live, em alguma outra coisa, você sabe que tem primos por lá. E se você tem primos, você sabe que eles vão poder te ajudar. São pessoas que vão poder te ajudar e quando você fizer isso, você vai ajudar outra pessoa que também utiliza esse nosso símbolo, tá bom? Porque a gente vai se ajudar sempre. Essa é a nossa lógica. A gente se ajuda, tá? Depois, durante a live, eu não pedi hoje nenhuma vez isso para vocês, que é o compartilhamento da live. Isso aí vai fazer as pessoas saberem que a gente existe. Então, como eu não avisei em nenhum lugar, não fiz post no feed, fiz um stories às 6 da tarde e tudo mais, eu dependo disso, a gente depende disso para que a gente possa fazer desse encontro um encontro muito especial. Então, o que eu vou pedir para vocês?
que ao final da live você tira um print daqui e aí você posta nos seus stories, se você quiser, né? Dizendo alguma coisa legal que você absorveu de hoje, convidando as pessoas a participarem, 5 e 6, etc. Tá? Ou você pode também clicar aqui no aviãozinho e mandar para a turma que vai aparecer essa live. Vai ser importante para as pessoas estarem aqui amanhã. Então, ó, já vou pedir para você o seguinte, prepara o print, tira um print agora pra gente aqui, ó. Quer ver aqui? Cá, vem cá. Cheguei, vamos tirar um print junto, ó. A Cá tá vindo, tira um print e posta nos seus stories depois pra gente começar a avisar a turma que a gente tá fazendo isso de manhã. Nossa, mas podia vir pra cá. Quis dar a volta. Ó, prepara o print aí. Deu? Deu? Beleza? Prepara o print e posta nos seus stories, tá? Depois, outra regrinha. Eu vou postar agora, tá? Uma reflexão. Sempre depois do desafio eu vou postar uma reflexão, tá? E eu vou passar para vocês agora a reflexão. Olha que interessante. Você já percebeu que avião só vira notícia quando cai? Já percebeu isso? Avião só vira notícia quando cai. Se não, fez 1 bilhão de voos bem-sucedidos. Ninguém vai falar que fez um monte de voo bem-sucedido. Caiu, virou notícia. Na nossa vida é assim também. Errou, virou notícia. Eu posso ter uma vida incrível, a vida inteira ajudando, fazendo bem. Eu, Thiago, errei uma vez. Essa é a hora que vão me criticar, tá? Muito. Na vida também é assim. Você pode ter uma trajetória de vitórias, conquistas e contribuições, mas no momento que você passar por maus bocados, não deixe coração. Você sabe das suas intenções, você sabe das coisas que você faz. Você faz tudo direito. E aí você cometeu um grande erro. Não deixe as pessoas te fazendo dormir mal. Por quê? Porque essas pessoas não pagam as suas contas. Beleza? Essas pessoas não pagam as suas contas. Então eu vou postar essa reflexão agora. Vou pedir para todo mundo que está aqui ir lá agora, assim que eu terminar, vou postar. Eu quero que vocês marquem o arroba de uma pessoa que deveria ter participado e não participou. Então não adianta você ficar marcando o amiguinho que está aqui. Marca quem deveria ter participado e não participou. Tá bom? E amanhã nos vemos de novo às 5 e 6. Tá bom? Um grande abraço, turma. Tamo junto. Obrigado pelo dia. É nóis.